torna messiânico por acaso, por um determinado tempo, isso também corresponde ao resultado de anos de trabalho de um ancestral mais evoluído espiritualmente. Mochite some miyoya kamo izanagi no mikoto sokoshi no himoka no tachihana no odo no ahagihara ni misogihara itamo toki ni narimasero Haraido no okami tachi moro moro no magago totsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomo tsukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni ame no fuchiko mano mimi furitatete kikoshime seto kashikomi no mausu Miroku o mikami, mamori tamae, sakihae tamae. Miroku o mikami, mamori tamae, sakihae tamae. Meishia no mikami, mamori tamae, sakihae tamae. Meishia no mikami, mamori tamae, sakihae tamae.
Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Hirokudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Hirokudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase.
Boa tarde a todos. A aula de hoje é Derrota do Demônio. Assim como Cristo foi tentado por Satanás e Buda foi atormentado por seu primo Daiba, no caso da nossa igreja, Satanás e Daiba também nos espreitam insistentemente. O interessante é que, com o passar do tempo, os demônios estão cada vez mais desesperados. Atualmente, eles agem com vigor e força leonina. Todos poderão comprovar a veracidade das minhas palavras através dos fatos que nos últimos tempos estão sendo frequentemente publicados pelos jornais. Por isso, pode-se imaginar que a derrota do demônio está iminente, o que significa que estamos atravessando a véspera do fim do mundo, profetizada por Cristo. Falando-se em demônio, tem-se a impressão de que seja um só. Na verdade, existem vários, de grande, médio e pequeno poder. Quanto mais máculas o ser humano tiver, mais livremente será manipulado por eles, através de elos espirituais maléficos. Dessa forma, inconscientemente, o homem tomará atitudes que se opõem a Deus. Como os demônios vêm agindo à vontade há milhares de anos, continuam com sua maldade e pensam que nada mudou, porque desconhecem a transição do mundo espiritual. Entretanto, como essa transição está se processando, e com razão que eles estão confusos e ainda não despertaram. À medida que o mundo espiritual vai clareando, a luz vai se tornando mais intensa. Quer dizer que está chegando a época de terror para o demônio, pois luz é o que ele mais teme. Diante dela, ele se encolhe e perde a força de ação. É por isso que até nas experiências mediúnicas, se não apagarem a luz, esses espíritos não podem atuar. Só ocorre o contrário, quando se trata de um espírito muito elevado. Por esse motivo, como os espíritos satânicos temem a luz, que emana do poder de Deus, fazem tudo para interromper-lhe o fluxo, procurando criar obstáculos para a nossa igreja. Revista Chijo Tengoku, número 10, 20 de novembro de 1949. Bom, todos nós sabemos, né, que desde que o mundo é mundo, a maior guerra entre bem e mal sempre esteve presente. E diante desse ensinamento, a gente pode perceber que as coisas hoje, mediante a luz, né, a verdade que vem aparecendo, o mundo da forma em que está, sabemos que é uma atuação divina muito presente, e com isso eu acredito que é o momento de se desfazer mesmo e chegar à derrota do demônio. Mas é uma guerra que, na verdade, ela é uma guerra grande e constante. E a cada dia que passa, a gente pode perceber que a atuação do mal, ela realmente está furiosa. Então, a gente sente que, para se quebrar isso, precisa-se mesmo de uma grande purificação espiritual, que muitas vezes nós não temos a capacidade de entender o porquê de determinadas coisas, né?
A gente, às vezes, vê fatos acontecendo, de situações mesmo, de tristezas, enfim, de doenças, de catástrofe, desastres, perdas familiares. Nós não sabemos exatamente até que ponto isso pode ser uma purificação ou pode ser atuação demoníaca. Por que eu falo dessa forma? Porque, infelizmente, o ser humano, ele está tão voltado ao que é matéria, que ele não se dá conta do espiritual. E o demônio, dentro do que é falado, ele vive à espreita. Ele está sempre nos cantinhos, esperando o momento do ataque. E muitas vezes as pessoas, por estarem tão voltadas ao material, a acharem que nada acontece, elas mesmo acabam dando brechas para a atuação demoníaca. Então, o que eu entendo por este ensinamento? Principalmente nós, religiosos, que estamos aí buscando, a gente tem que estar atento, ainda que mesmo nós deixamos passar muitas coisas, né? A gente mesmo percebe que às vezes está tudo bem dentro do lar. Eu vou citar o lar porque eu acredito que é onde mais a atuação negativa pega. De repente está tudo bem. Em 5 minutos é o suficiente para acontecer algo. E você não sabe, você fala, mas que coisa, uma palavra que eu falei, ou uma atitude de algo que eu fiz, foi o suficiente para causar uma guerra aqui dentro. Então eu entendo assim, que a luz, ela é intensa, ela é. O movimento que está havendo dentro do mundo espiritual é algo que a cada dia cresce. Mas enquanto isso acontece, e quanto mais cresce, mais a atuação demoníaca se fará presente. Se fará presente. Por quê? Ela se fará presente. Porque o mal, ele não se conforma. O mal não aceita a derrota. O mal não aceita perder. Mas, acima de tudo, a maldade dele é grande. Por quê? Porque ele sabe que ele já perdeu para o bem. E quando se trata de perder e ganhar, quando é uma perda consciente, uma perda de algo que se aceita, então fica mais fácil. Mas o mal nunca vai aceitar perder para o bem. Então ele vai sempre estar cutucando de uma certa forma. E se nós não estivermos atentos, a gente ainda pode se deparar com situações extremamente desagradáveis, situações pesadas. Então nós temos que estar bem focados para essa verdade, ligados à luz, sempre em oração e prestando atenção nos mínimos detalhes, porque o mal, ele fica no cantinho, esperando a oportunidade. E é onde acontece muitas coisas, até mesmo desgraças. Alguém quer falar alguma coisa? Eu creio que assim, a nossa autovigilância tem que ser constante, porque ao mesmo tempo que a gente pode plantar a sementinha do bem, a gente também pode plantar a sementinha do mal. E de repente a gente nem percebe que está sendo induzido por um espírito, né, maldoso nesse sentido. Eu digo que eu me surpreendo cada dia mais com o ser humano.
Eu encontrei uma pessoa que, assim, um amigo que fazia muito tempo que eu não via, e a gente parou, assim, rapidamente para conversar, perguntando da vida e tal. E aí ele começou a me relatar uma situação com um parente, né, que lhe causou, assim, algumas coisas ruins, tipo, inventou algumas mentiras sobre ele. E isso tomou uma proporção tão grande que essa pessoa, né, esse rapaz, meu amigo, ele tá com ódio mortal dessa pessoa que fez essa calúnia sobre ele. Então ele começou em algumas palavras, ele disse algo tão assim, algumas coisas tão fortes de ódio, sabe, por essa pessoa, de querer ver ela exterminada, de querer que ela sofra, sabe, coisas muito fortes. Então, eu vejo que as pessoas estão se contaminando muito fácil pelo mal. Às vezes por uma mentira até. E isso acaba se tornando uma doença e pode até levar essa pessoa a morrer de tanta angústia, de tanta maldade. Então, eu creio que vai chegar assim uma oportunidade, como ele diz aqui, nessa transição aí que a gente está vivendo hoje, né, para a era do dia, que essas mentiras se desfaçam rapidamente. Porque quem mais está sofrendo com tudo isso é o ser humano. Sim. Só concluindo aí o que a ministra colocou, porque eu acabei de receber um material aqui do reverendo e eu vou estar lendo esse material também. É como foi falado sábado na palestra, né? Eu particularmente, eu entendo que não seria o fim do mundo, né? Como eu falei, Deus, ele fez tudo tão perfeito, né? Construiu isso aqui tudo para o ser humano de uma forma tão espetacular. Eu acredito que o objetivo de Deus não é acabar com o final do mundo, exterminar o mundo. Eu entendo assim, que o fim do mundo é para os perversos mesmo, né? O final do mundo, o juízo final é para todo aquele que está ligado ao mal. Porque Deus, dentro da sua sabedoria, de toda a sua bondade, ele levou tanto tempo, né, assim, para construir o mundo, a humanidade, né? Fez tudo tão certo, né? Até a própria Arca de Noé, que ele colocou um casal de cada animal. Isso foi algo fantástico para que pudesse construir a humanidade. E ele não vai acabar com isso, porque isso é divino. O que vai acabar, sim, é com o ser humano, com o mal, com a perversidade. E muitas vezes até o sentimento dessa pessoa não é nem porque ela queira estar com esse sentimento, né? É o momento, é a situação que se criou, enfim, o problema que surgiu, e a pessoa, às vezes, ela está tão desligada de tudo, que é onde o mal vai lá e penetra de uma forma absurda e acaba fazendo com que a pessoa tenha esse sentimento de ódio mesmo, né? E isso acaba fazendo muito mal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Exatamente. Sim. Então vamos lá. 5 coisas que você tem de saber sobre o diabo para derrotá-lo. O diabo é nosso adversário. O diabo, vosso adversário. 1 Pedro 5,18. Pode parecer óbvio, mas existem pessoas que não creem na existência do diabo. Ou mesmo, nem sequer se lembram em seu dia a dia que existe um inimigo trabalhando para derrubá-las. Isso faz com que elas não o percebam, nem o notem da forma necessária para vencê-lo. Se você sabe que existe na rua
de sua casa um ladrão que está querendo invadir sua casa, o que você faz? Se prepara e fica mais atento. Mas se você acha que nada vai acontecer, que esse ladrão será bondoso com você, que irá te poupar, que não irá te assaltar, ou que ele já foi embora, você acaba baixando a guarda e abrindo brechas para a ação dele. E a sua ruína será grande. É o que nós colocamos agora, né? É a atenção que nós temos que estar sempre, né? Vigiando sempre, né? Prestando atenção, porque se você bobear, é lógico, ele não vai ser bonzinho mesmo, e assim é o diabo, né? Porque existe mesmo os espíritos maléficos mesmo, né? Aqueles que estão aí em busca de uma presa, né? E aqueles que eles mais buscam é aqueles que realmente estão buscando a luz. Por quê? Porque aquele que já está, Deus dará, esse aí já está mesmo, então não tem problema, já está na minha mão, né? Eu tenho que tentar desviar aquele que está na luz. Então a gente precisa prestar muita atenção. O diabo está nos observando. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. 1 Pedro 5,18. Na maioria do tempo, o diabo não faz barulho. Andar em derredor é um ato de observação. O leão, quando deseja uma presa para se alimentar, costuma começar a sua caça pela observação. Ou seja, ele anda à procura da sua vítima e a observa, para que tenha a certeza de qual a melhor forma de atacar e de qual é o momento certo de fazer isso. Ele observa a vida da presa, como age, se é atenta ou distraída, se é cuidadosa em seu andar e etc. Após andar ao derredor e ter todas as informações necessárias, ele está pronto para o ataque. Saber disso nos ajuda a termos uma vida mais cuidadosa, uma vida mais próximos de Deus, que é o nosso pastor protetor. É bem o que a gente está falando, né? É vigiar mesmo. Porque realmente, esse trecho aqui até me fez lembrar, eu tenho o gato. Na minha casa tem muito passarinho. E às vezes eu fico observando como eles ficam só quietinho na moita, observando o passarinho. E na primeira vacilada, você não tem nem tempo de salvar o passarinho, porque eles vão lá e é bem isso aqui, né? O leão com a presa, mas nós, mediante ao demônio, ao Satanás, a gente é um passarinho mesmo. Bobeou, ele te engole. Né? Exatamente. Exatamente. O diabo, apesar de esperto, sempre deixa rastro. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. 1 Pedro 5,8. O maior trunfo do leão, na hora de caçar, é a distração da sua vítima. Um animal bem atento vai conseguir observar os rastros do leão, ou seja, onde ele age, como ele gosta de agir, como se camufla, os pequenos e grandes barulhos que faz em seu deslocamento, as armadilhas que costuma preparar. A ação do diabo é manjada, mas muitos ainda caem nela. Nós conhecemos as nossas fraquezas e o diabo gosta de as explorar. Por isso, precisamos de atenção para os rastros da ação maligna. Por exemplo,
você é um homem e tem fraqueza na área sexual. Saiba que é exatamente ali que o diabo vai atuar quando você estiver distraído. Observe os rastros, os rugidos e vai perceber onde ele está e conseguirá fugir. Seja distraído e será apanhado por ele. O diabo nos vence quando estamos fracos e distraídos. É interessante esse pedaço aqui que fala sobre a parte sexual, porque eu li um livro uma vez e tinha até algumas imagens e é uma coisa assim que choca. A quantidade de demônios que estavam naquele casal. Faz muito tempo que eu li esse livro, na verdade, acho que eu nem lembro o nome, enfim. Mas ele fala, mas não é o dele, ministro. Teve um outro mesmo que como eu falei, tem até imagens, aquelas fotos preto e branco, sabe? Tipo, escaneada. E é uma coisa que mexe com a gente, porque eu acredito que até mesmo uma relação sexual, veja bem, eu vou usar palavras assim de uma forma que eu acredito que todo mundo vai entender. Eu acredito e eu tenho esse conceito comigo. Eu acredito e entendo que entre um casal, marido e mulher, ou entre duas pessoas que têm amor, dentro de quatro paredes, o que eles fazem é entre eles. Independente do que vai ser feito, isso é entre o casal. Mas, quando a coisa passa por um lado, né, que me perdoem, a pornografia, por exemplo, né? Não é? Tudo isso tem um peso. A pornografia, as drogas, que por sinal, nesse livro, tratava-se de casais que se drogavam. Então, assim, o que me tocou muito ali, que eu fiquei bem atenta àquilo, fiquei chocada até, é de ver o que tinha de demônios ali. E eles não ficam do lado, não. Eles entram no corpo da pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, são coisas, né, que muitas vezes a gente fala, o demônio, o capeta, a gente sabe que o demônio não é aquela figura, né, que está com o garfinho de chifre, que tem um rabo grande, não. A gente sabe o que é. E tem espíritos maléficos, que estão ali num nível total de perdição mesmo. Então, eles estão aí, andando pela terra. Nós sabemos disso. Se alimentam, né? Nas drogas, no álcool, no vício, principalmente no sexo, né? Que eu acho que o sexo, independentemente da droga, né? O sexo é algo que já vem de muitos anos e milhares de anos atrás. Tanto que em Pompeia, a cidade se abriu. E todos ali foram engolidos. Por quê? Porque era pai com filha, filho, mãe, irmãos. Se alguém não conhece a história, dá uma procurada aí que vocês vão ver. Pompeia, a terra se abriu. E todos ali foram engolidos, né? Então, eu entendo que o sexo é algo que ele tem muito a ver, sim, e tem um peso muito grande. Então, o diabo se aproveita até disso, né? Pois é, e para ele é uma festa, né? Porque é o prazer da carne. Exato, né? O diabo, vosso adversário,
anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. A regra número 1 dos leões caçadores é procurar uma vítima que seja a mais fraca do grupo, ou seja, aquela que tem um problema na perna, que está mancando, que está mais magro. Opa, pode parar aí, pelo amor de Deus. Vou me blindar, vou dar uma armadura aí, sai pra lá, aqui não. Ou então eu vou pôr uma roupa inflável aí, que é mais distraído e etc. Vocês estão em vantagem, hein? Isso aqui agora me deixou preocupada. Quando o diabo nos observa e nos acha fracos, somos uma presa fácil para ele. Ficamos fracos quando estamos em pecado, quando não damos o devido valor a Deus e à obra, quando não dedicamos tempo à nossa vida espiritual, quando nos afastamos do Senhor, nosso pastor. É nesse momento que somos uma presa fácil e somos devorados. O diabo não consegue vencer quem está atento. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,18. Apesar de toda a esperteza do diabo, não precisamos ter medo dele, pois Deus nos deu a chave da vitória. Ser sóbrio e ser cuidadoso e estar alerta. O vigilante é alguém que está focado na batalha, na proteção daquilo que está protegendo. Por isso, o diabo não consegue vencer aqueles que são cuidadosos com suas vidas com Deus, alertas com o cumprimento da vontade do Pai e que são vigilantes nas fraquezas que sabem que têm. Esses não conseguem ser vencidos por este leão. Com exceção à magreza, né? Mas é o seguinte, viu, meu amigo? Você sabe que para ganhar aqui, a parada é dura, né? Então é bem isso, entendeu? Se você é um magro atento, né? Que a sua espada está lá afiada, ele não vai te pegar, não. Pelo contrário, arranca a cabeça dele. Não é? Porque também tem isso, né? Tem uns gordinhos aí que na hora de pegar a espada vai ficar no prejuízo. Mas assim, a gente tem que descontrair mesmo, né? Tem que brincar um pouco, porque realmente a coisa é pesada. A gente sabe, né? Desde que o mundo é mundo, que o mal está aí mesmo, sempre teve. Eu mesma já vivenciei algumas situações que eu falo, não é possível. Não digo hoje, tá? Mas alguns tempos atrás, teve algumas coisas que eu vivenciei, presenciei. Eu gosto de me colocar assim como experiência mesmo, porque às vezes eu não entendia, sabe? Eu falava, o que está acontecendo? Eu estava tudo tão tranquilo, de repente parece que o capeta chegou aqui. E realmente é assim. É assim. Às vezes a gente não sabe o que acontece. Pode falar, ministro. Eu só ia falar que tem um ensinamento de Meixo Sama que fala que, na verdade, quando chegarmos ao reino do céu na terra, não é que o mal vai deixar de existir, ele vai continuar existindo, só que mais moderado. E as pessoas que fizerem maldade vai ser descoberto instantaneamente. E, ao mesmo tempo, vão receber a punição. E já está, ministro. Já, isso está tá bem próximo. Eu, assim, eu não vou entrar em mérito, tá? De nomes, de pessoas, de quem é quem, porque, nossa, nem... Mas foi uma situação que ocorreu aí, segunda-feira, que eu estava conversando com a minha irmã, com a Rose, e sem querer, querendo, a gente já ficou sabendo de uma situação, que por sinal é uma situação bem delicada, mas essas pessoas nem imaginam que nós já estamos sabendo.
E eu até conversei com a minha irmã a respeito disso. Que eu falei para ela, eu falei, você viu, Rô, como tudo aparece? Eu falei, eles nem sonham que nós já estamos sabendo. Eu falei, a hora que a casa cair, é um abraço. Eu falei, só que nós não vamos poder se envolver e nem fazer nada. Entendeu? Mas foi uma coisa que na cabeça dessas pessoas, elas nem sonham que nós já estamos sabendo. Então a gente vê o quanto que aparece. E assim, não vou julgar porque eu não tenho esse direito, mas a gente sabe que essa situação que está ocorrendo, ela vai aparecer. Por quê? Porque só estão fazendo mal. E não é de hoje. Isso já vem há muito tempo. E uma hora a casa cai. Né? Então é o que eu falei no início. O ser humano, infelizmente, ele está tão voltado ao material, porque essa situação realmente ela é extremamente materialista e monetária. E as pessoas não se dão conta. Elas acham que elas estão no caminho certo. Exatamente. Exato, porque o dinheiro, se você for olhar e não souber usar, como mesmo o Meixo Sama orienta, o dinheiro é satânico. É uma perdição. Né? Eu tenho umas situações aí de algumas pessoas, assim, não vou entrar muito em mérito, mas que é uma pena, porque são pessoas do bem, que têm grana pra caramba, mas estão se envolvendo em situações aí que você fala, é uma pena que esteja indo por esse lado, né? Então, realmente, não só nesse sentido de sexo, droga, vício, dinheiro, aqueles que se deixarem mesmo dominar pelo mal, os que estão aí à toa, os que estão vagando, né? Agora nós, que estamos aí buscando dentro da espiritualidade, sabemos que esse mal está aí a todo vapor, a gente precisa se preservar e se resguardar mais. Porque o objetivo do mal realmente é o extermínio da luz. Então a briga entre ele e a luz é grande. Então sempre vai ter. Nas famílias, na humanidade, situações que ocorrem de repente, né? E às vezes até mesmo situações que desmoronam uma família. Então não adianta. O mal está aí. E a gente precisa se precaver. As ministras não vão falar hoje? Tem que falar, tem que espantar ele. Vamos, ministro Cida. Não ia falar, mas já que a palavra foi dada. Não, a gente tem que interagir tudo junto, né? Eu acho que é um aprendizado para todos. Então a gente tem que A gente ouvir. fala do mal, do demônio, 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 demônio. Realmente o demônio ele quer. O intuito dele, ele não descansa, ele não fecha o olho. Só que ao mesmo tempo, nas situações, como eu estou alimentando o mal? Será que tudo é demônio? Será que às vezes eu não estou alimentando esse mal dentro de mim? Isso pode acontecer com a gente. Sim. Uma pequena falha nossa e você está alimentando o demônio. Ele fala, eu não queria, mas já que você está me dando, então vem cá. Então a gente precisa também aprender a se resguardar nesse sentido. Porque veja bem, eu entendo o seguinte, como foi falado, existem os espíritos satânicos, os demoníacos, enfim.
Mas eu também tenho um demôniozinho aqui comigo. Porque esses espíritos satânicos que estão aí, porque eles obedecem Sim. ao chefe maior. Nós não obedecemos Deus como eles obedecem o chefe deles. Então, eles cumprem a tarefa deles com satisfação e assim, genuinamente. Agora, eu estou cumprindo a minha tarefa? Eu falo que eu sou da luz, que eu sou do amor, que eu sou do bem, mas eu estou cumprindo a minha tarefa. De repente, ele está cumprindo melhor que eu. Mas porque ele não descansa, ele é obediente ao seu chefe maior, não sei que nome dá, mas o Satanás lá, o grandão. O grandão lá. Não, o grandão no sentido de poder, o líder, isso, o líder. E daí ele está obedecendo. Se você pegar Jó, já que entramos na Bíblia, se você pegar Jó, o primeiro capítulo de Jó, quando os filhos do Senhor se reuniam, ou seja, os anjos, arcanjos e querubins, quando eles se reuniam, vinha ele também, porque ele também é anjo. Ele também era considerado anjo. Então, ele também participava das reuniões de Deus. Então, ele também participa. Ele também participa. Só que tem uma coisa, ele obedece. Na hora que Deus age, ele obedece. Então, eu estou deixando Deus agir? Ou eu estou numa briguinha de palitinho? Né? Eu pego aquela espadinha de plástico e fico, tchuc, tchuc. A espada dele é afiada. Será que a minha tem a força? Tem a lâmina da verdade do Makoto? Então, tudo isso nós temos que pensar e repensar. Sim, por quê? Porque é justamente o que a gente está colocando aqui. Nós damos brecha. Às vezes a gente não fala, eu virei no capeta hoje. Não é verdade? É verdade, não adianta a gente querer, sabe, tampar o sol com a peneira. Eu mesmo, de vez em quando, eu falo, hoje eu estou virada no capeta. Olha, eu sabe como é que eu entendo tudo? O reverendo está sentado aí, até eu gostaria até que ele depois fizesse alguma colocação. Se eu estiver errada aqui, eu até me peço desculpa, mas eu vejo assim, sabe? Acima de qualquer coisa, nós somos seres humanos, né? Então, não adianta eu querer colocar uma capa em cima de mim, porque eu sou ministro da arte do jurei. Não. Eu sou ministro da arte do jurei, sou. Eu estou aí buscando uma melhora para a minha vida, um crescimento, uma aceitação, evoluir, sim. Mas eu, como ser humano, eu não posso negar que o meu lado humano também fala. E é nisso que eu preciso prestar atenção e procurar olhar para que eu possa a cada dia me elevar. Porque se eu fosse 100%, eu não estaria aqui. E eu não sou um ministro ainda 100%, porque eu estou aprendendo a ser ministro. Então não adianta você falar, hoje eu tô zen, mexo o samba, rezei para ele, fiz tudo. É mentira, porque em casa de vez em quando o santo baixa e o capeta tá junto. Não adianta querer mentir porque é a verdade. E ninguém pode jogar pedra porque todo mundo tem telhado de vidro. Então não adianta, a ministra ela é tão bacana, ela é tão centrada, ela tem uma postura. Tem. Ela está procurando evoluir, crescer. Mas não pensa que a ministra também não é pátria porque ela é. E se tem alguma aqui que não é, me fala. Eu acho que não adianta, é a realidade. Agora, se eu tiver tudo isso, então, Senhor, pode vir me buscar e já me leva lá para o divino.
junto com os anjos. Exatamente. Não é? Me deu até calor. Nossa Senhora. É isso. Tá entendendo? Então, às vezes, olha, gente, eu tô falando, o reverendo tá aí na minha frente, viu? Tô confessando hoje. Às vezes, a atuação, ela é tão... Eu vou falar para vocês, e para todos os que estão me ouvindo. Eu falo, o capeta tá comigo. Porque eu viro um capeta. Eu viro mesmo. Eu fico com uma força. Depois eu paro e falo, nossa, o que é isso? Porque é assim que funciona. Não adianta a gente querer fugir disso. E eu acredito que tem muita gente aí do outro lado que também é assim, mas que não fala. Por quê? Porque é ministro, porque vai na igreja, porque ministra jorei, e daí? Você acha que é santo? Os santos estão tudo aqui na terra. Tem gente que está comendo grama, está querendo pôr panca de bonzinho, e o Satanás está nas tuas costas, criatura. Mas é verdade. Então a gente tem que ficar atento. Porque o capeta tá aí, ó. O reverendo vai falar? Já até vai me cortar, porque eu tô suando pra caramba hoje. Eita, nós, hein, reverendo? Me dá mais esse ensinamento, hein? Quando fala de a derrota do demônio, acho que o tempo na fé me fez aprender uma coisa, que ela começa quando você começa a se conhecer. E se você conseguir se vencer, você derrota o demônio. Porque você sabe, ele sabe os teus pontos fracos, mas você não sabe os seus pontos fracos. E na realidade esse ponto fraco seu é seu ponto forte, que é negativamente forte. Então se você conseguir entender a sua fraqueza, o Satanás não vai atuar. Porque ele sabe que você já sabe o ponto que você tem que cuidar. A minha palestra desse culto mensal, o tema é quem sou eu para Deus e Meixo Sama? Né? Aí conversando com a minha Elisete agora há pouco, eu pensei, é diferente de eu falar quem sou eu para Deus e Meixo Sama e quem sou eu perante Deus e Meixo Sama. Aí no mês que vem eu falo como quem sou eu perante Deus e Meixo Sama. Mas a primeira coisa para você vencer o demônio é você se vencer. É você reconhecer que você também é o demônio. E você também é um anjo. Mas quem domina mais? Na história dos lobos? Todos nós temos dois lobos. Quem é o mais forte? Aquele que você alimenta. Então, dentro desse processo evolutivo e espiritual que nós vivemos, qual é a principal característica do mal? A vaidade. Ele te bajula, ele quer que você tem que ser reconhecido. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. E mesmo que você não seja. Porque dentro da vaidade tem uma coisinha que anda lado a lado de mãozinha dada, que é a inveja. A inveja não é nada sem a vaidade. Por que o cara é invejoso? Porque ele quer ser reconhecido. Ele quer ter o que o outro tem. Ele tendo, ele vai se achar o bom, o vaidoso. Então, se você conseguir vencer a si mesmo, você vence o mal. Mas, como estamos falando do ensinamento, as doenças mentais, que todos nós somos doentes mentais, a diferença é o nível de encosto que cada um se permite dentro de uma condição que acima ou a mais, dentro do percentual que a pessoa fala no ensinamento. Se você não cuidar diariamente do seu mental, vai chegar um ponto que você vai acordar de manhã rindo, lindo, maravilhoso, meio-dia o humor já muda, a tarde já está virado no giraia, à noite o capeta já está sentado. Isso aí. E por vezes pode ser o contrário, você acorda com o capeta no corpo e vai transformando para chegar de noite e estar no outro tipo de pessoa. De um dia que tem 24 horas, tirando umas 6 a 8 que você dorme, o restante o couro come. Porque você oscila, porque nós todos somos anjos e demônios. Sim. Né? Então, para vencer o demônio, dentro do que meu Sama ensina e que eu aprendi, não só de ler e estudar, mas de viver realmente, é você vencer a si mesmo.
Não tem como você derrotar o demônio se você não vencer a si mesmo. Pode vir o mundo na sua frente. Você não vai se tombar porque você está consciente, você está focado, está direcionado. Não tem como tirar você do seu foco. Uhum. Porque as pessoas são muito fracas, porque elas são facilmente seduzidas pela sua fraqueza. Então, se a sua fraqueza é dinheiro, o mal vai agir nele. Se a sua fraqueza é sexo, o mal vai agir nele. Se a sua fraqueza é bebida, vai agir nela. Agora, não é porque a sua fraqueza é essa que a minha tem que ser. Exatamente. Então, muitas vezes nós caímos em armadilhas porque julga o outro pelo que você é. Não é? Pelo que você é. Quando você aprofunda a essência do que o Meixo Sama ensina, você se coloca numa posição imparcial. Eu sei que eu sou assim, sim, mas eu não sou assado. E o capeta não pode saber quem você é. Ele vai te sondar. Uma pessoa me deu lá de Minas Gerais, falou uma coisa muito interessante para mim. Ah, reverendo, eu tenho uma prática que eu estou fazendo todo mês e tal, mas o senhor acha que se eu colocar uma data fixa vai ser bom? Eu falei, não. E ela falou assim, realmente, porque se eu falar uma data fixa para fazer tal atividade, o capeta já sabe que aquele dia tal coisa, vai criar um monte de coisa. Então pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 15 dias. Todo mês tem, mas o Satanás nunca sabe o dia. Nunca sabe o dia. Né? Então, nós não podemos fazer isso aqui, porque tem os cultos e tudo mais tal. Mas a própria preparação do culto da semana, que toda semana tem um culto aqui, também tem várias situações que o mal atua para impedir que seja um culto proveitoso. Por que é importante a preparação? Né? Mas adianta você fazer limpeza xingando, sim, fazer limpeza dele com raiva, lamuriando, falando mal de fulano pelas costas, atacando quem não limpou, que deixou de limpar, fazer uma oferenda mal feita com mau sentimento, oficiar com raiva, dar uma palestra com a neura, tá preocupada com a morte do vizinho, do Papa Joaquim, tem raiva que o parte e você descarregando toda essa raiva na sua palestra, na sua aula ou no seu servir. Então, quer dizer, nós mesmos somos os demônios e criamos situações para que nada transcorra bem. Agora, quando você fica com a redoma de luz à sua volta, aí sim viramos guerreiros da luz e nada vai nos atrapalhar. Então, cada um tem que se vigiar. Fulano não fez? Problema dele. Sim. Eu vou fazer melhor. Aí a pessoa vem, mas quem fez? Será que eu tenho que fazer? Alguém fez porque você não fez. Então agradeça quem fez porque você não fez, porque a falha foi sua, mas alguém que fez cobriu o seu rombo perante Deus. Mas não, a maioria pensa assim, eu vou fazer, porque já que fulano não fez, então eu vou ter que fazer. Então você acaba sendo o quê? Pior do que quem não fez. Então você é o demônio. Não tem que derrotar o demônio externo. Derrota você primeiro, porque você é o capeta sentado, literalmente. Aí se transmuta, se vira, se bota a roupinha de reza. Agora eu sou divino. Agora eu sou um anjo de candura. É mentira. É mentira. É o que as pessoas hoje, fala, né? As pessoas hoje, dentro da messiânica, estão passando por um processo terrível de mudança. Por quê? Porque as máscaras estão caindo. Então muitas pessoas, as pessoas não estão tratando o Messias como se deve. Que Messias? A pessoa fala que Meixo Sama é Messias. A maioria nem acredita. Vomitar o que não acredita é muito fácil. Tem que sentir. Então hoje vendem várias fórmulas mágicas na internet. Meixo Sama isso, Meixo Sama aquilo, mas a maioria não crê em Meixo Sama. Crê no símbolo. Para entender quem é Meixo Sama, um dia vai ter que lamber o chão para entender o que é fé. O que é sofrimento, o que é dor. Para saber valorizar a graça que tem. Eu ouço um monte de pessoas falando cada coisa. Eu tô chateadinho porque as pessoas não estão respeitando o Meixo Sama como Messias. Ô, meu amigo, cada um no seu quadrado. Exatamente. Tu respeita, então tu cuida, eu cuido. Se você não crê, não pratica o que você tem que praticar, jamais vai atingir um nível de plenitude. As pessoas questionam o Cristo, questionam a Buda, questionam todo mundo. Mas ninguém se questiona a si mesmo. Exatamente. Eu não preciso me preocupar se Meixo Sama é ou não Messias. Eu preciso me preocupar se eu sou um messiânico decente. Sim. E digno de ter um Ricari. Né? Então as pessoas, quando nós deixarmos de ser demônios e passarmos a ser humanos,
Porque a maioria usa uma roupinha fantasiada, fantasiosa ainda de anjo. Nós temos que deixar de ser demônios, tirar a roupinha de anjo e sermos apenas humanos servidores da luz. Aí fica mais fácil vencer o capeta. Obrigada. Então é isso aí, pessoal. Vamos deixar de ser demônios, vamos ser anjos, né? Humanos. E assim, a gente tem que estar bem atento. Eu sempre falo, eu me coloco como a primeira da fila, porque eu estou aprendendo, eu tenho que mudar muita coisa, crescer bastante. Mas assim, o que a gente tem que carregar dentro da gente mesmo, eu tenho isso comigo, independentemente de qualquer situação. O que eu encontrei quando eu conheci Meixo Sama. Eu ainda não sou uma filha tão obediente como ele gostaria, mas o que ele fez na minha vida é muito profundo no meu coração e eu tenho essa gratidão que eu vou levar para o resto da vida comigo. Então isso me mantém muito firme na fé e na minha busca, na minha caminhada. Isso me faz ir para frente. Então, eu acredito que é o que nós precisamos ter, né? A convicção da fé e procurar ver realmente aonde esse nosso demôniozinho mais atua e tentar colocar ele no lugar dele da melhor maneira possível, né? E é isso aí, então. Sábado, culto aos antepassados, às 17 horas. 2 caravanas que vão chegar. Rio de Janeiro, Mirassol. Por favor, às 17 horas, assistam o culto. E os que puderem vir pessoalmente, por favor. Quem puder também vir dedicar de manhã no café, por favor. Dedicação está aberta a todos, tá bom? Por favor, dirijam-se para a dedicação. As pessoas ainda não têm um devido respeito para os antepassados, porque a maioria pede oração, reza para mim, reza para aquilo, sabe? E as pessoas às vezes deixam o culto em segundo plano. Porque tem um aniversário para ir, tem uma festa para ir, realmente é mais importante. Na hora que o chicote estrala, a maioria liga para cá desesperada pedindo oração. Então não adianta pedir, a gente coloca no altar. Mas é a mesma coisa que você fazer uma festa e você não está lá. Então se as pessoas querem, não é para ter medo de antepassado, não é isso. É para ter respeito pelos antepassados, respeito por nós dedicantes que estamos aqui, porque nós deixamos muitas vezes também de fazer as coisas que ele gostaria de fazer, porque nós temos respeito pela missão que nós temos a desempenhar. Quando você deixa a sua vida em segundo plano, a sua vida espiritual, por assim dizer, em segundo plano, em detrimento de coisas mais importantes dentro do seu ponto de vista, depois fica reclamando, antepassado está me castigando, é culpa do antepassado, é culpa daquilo, é tudo balela, a culpa é tua mesmo pelo seu profundo e grande egoísmo, que na hora que tem que vir rezar, você não vem rezar. Mas se é para uma festa, você é o primeiro a chegar lá, porque sabe que vai ter bebida, vai ter comida, né? E ainda leva presente. Pois é. E às vezes para poder vir num culto que dura 1 hora, para fazer uma oração, para trazer uma oferta, para fazer uma gratidão, reclama que está sempre duro. E vai continuar. Porque Deus é justo. É isso aí, pessoal. Só um minuto. Só um minuto, gente. Falando em dedicação, né, o que a gente tem que lembrar, o que o reverendo falou, quando as pessoas tomarem realmente uma consciência verdadeira de que o dedicar a Deus, ele não tem que vir em segundo plano.
as outras coisas que devem vir em segundo plano. Minha irmã, semana passada, minha irmã é de uma outra igreja, né? E ela falou uma coisa certa. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Agora, as pessoas querem que as graças venham, né, em primeiro lugar, mas a dedicação a Deus fica sempre em segundo plano. Então, as suas graças ficarão lá no fim da fila, até você tomar vergonha e vir dedicar com amor. Não por obrigação, porque por obrigação não adianta. Você está simplesmente se auto-iludindo. Na hora em que você vier botar teu coração de verdade na dedicação do que quer que seja, não importa o que vai ser, não precisa ser no altar. A minha dedicação melhor que eu fiz, o que eu tive de mais gratidão na minha vida, era quando eu lavava banheiro. Eu amo lavar banheiro, gente. Amo. Então, aprendam a dedicar com amor e tenham comprometimento com Deus acima de qualquer coisa. É como o reverendo disse, é 1 hora só. Que seja 1h30, não importa. A festa vai estar lá. O culto é de 5 horas, de 5 às 6, às 7. Depois você vai para Gandaia, amigo, revestido da luz divina, mais em paz e com a proteção de Deus. Isso aí. Então, pessoal, obrigado a todos e uma ótima missão.